Explorando os universos da mente humana. Podcast Psicoverso, com Danilo Montenegro. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Soleste. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Esse é o Psicoverso. Aqui a gente vai falar sobre reflexões acerca da mente humana. Nós vamos falar sobre vários aspectos, vários assuntos relacionados ao que é o ser humano, ao que é o sentir, e sobre o psicoverso, que é o universo da psicologia, o universo das emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que faz parte do ser humano, daquilo que de fato nos torna quem somos. Então, aqui vão ser momentos onde nós falaremos muito sobre questões atuais, questões contemporâneas, sobre psicologia, psiquiatria, sobre emoções humanas, sobre tudo aquilo que faz parte. Então, hoje é o nosso programa inicial, hoje é o nosso primeiro programa, o programa piloto, conhecido como Programa Zero, né, Gabriel? E vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, e para que eu possa apresentar o nosso convidado aqui, ilustríssimo, maravilhoso, que quero dizer que esse é o padrão de beleza que eu quero nos próximos programas aqui, viu? E vou falar um pouquinho aqui da minha história. A minha história com o universo da psicologia, ela começou lá em 2012, quando eu trabalhava ainda no Hospital Mental de Messejana. Comecei a trabalhar lá, na verdade, como segurança. E passei um tempo trabalhando lá como segurança, e de certa forma foi até um estágio para mim, eu digo que foi um estágio indireto, porque consegui aprender muita coisa, foram muitas vivências, é um hospital referência, é um hospital escola. Então, foi algo muito marcante para mim, E aí passei um tempo trabalhando como segurança, e aí fui concluindo o curso de psicologia. E quando eu concluí o curso de psicologia, Dr. Fred, nosso querido Fred, queremos o senhor aqui, viu? Grande mestre. E ele foi o diretor do hospital, e aí ele resolveu dar oportunidade para aquelas pessoas que tinham outras funções no hospital. E aí ele falou, vou te dar uma oportunidade, vou dar oportunidade para outras pessoas que trabalham como técnico de enfermagem, enfim, outras áreas, E aí eu agradeci muito, cara, porque era essa oportunidade que eu estava esperando, de poder entrar no universo da psicologia. E aí ele disse, agora, se vai ficar ou não, aí é com você, mas as portas vão se abrir e para que você mostre o seu potencial. E aí eu já era apaixonado pela área, já estava ali fazendo esse estágio indireto. E na época era mais difícil fazer estágio, porque nem todas as faculdades tinham essa parceria com o hospital. E aí a coisa foi se desenhando. E aí eu comecei no Hospital Mental, comecei a trabalhar na ala masculina, comecei a ter experiência com dependência química também, comecei a passear ali pelos ambulatórios, comecei a trabalhar na emergência, que para mim foram experiências riquíssimas. E tive uma experiência também concomitante à experiência do Hospital Mental, que foi ali na época da pandemia, no Hospital do Coração também, que foram 4 anos trabalhando nos dois e foram experiências maravilhosas. Trabalhei um tempo também no Hospital Nosso Lar, E aí um sonho que eu tinha, passei quase 4 anos no Hospital Nosso Lar, e um sonho que eu tinha era de ter um podcast, E aí eu estava até conversando com o Gabriel antes da gravação, que tem um amigo meu que ele sempre dizia isso, cara, tu tem ideias muito boas, só que tu procrastina, tu não consegue colocar em prática. E às vezes eu ficava imaginando o cenário ideal, Cara, eu tenho que ter uma estrutura e para poder começar o programa. E aí isso começou há uns 2 anos, eu estava até mostrando pro Gabriel as artes aqui, que eu já ficava fazendo algumas artes, me imaginando, entrevistando. E aí surgiu a oportunidade, a parceria com a rádio, e aí essa é a hora de colocar em prática aqui o projeto. E aí o nome Psicoverso é justamente para que a gente possa abranger várias áreas, para que não ficasse aquela coisa muito limitada de um nome em que eu não pudesse conseguir ir para outros nichos ali, E aí o Psicoverso ele consegue abranger várias situações, várias demandas, várias coisas assim que você pode
profissões, assuntos que estão ali em alta no momento, assuntos da contemporaneidade. Então, são várias coisas, vários links que a gente pode aproveitar para falar aqui, né, nesse bate-papo de uma maneira leve, mas que principalmente a gente possa levar informação, conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que estão aí sedentos por querer saber de boas informações, de informações que sejam relevantes, interessantes. A gente vê que hoje em dia, apesar de serem coisas boas também, assim, no sentido de... A gente vê muito vídeo em alta sobre humor, o que é legal, o que é bacana. A gente vê outros tipos de vídeo viralizando, mas às vezes a gente não vê vídeos que de certa forma são vídeos, são serviços de utilidade pública. Esses vídeos que falam muito mais sobre saúde, sobre coisas que também são tão relevantes ou até mais relevantes, não terem tanto sucesso. E esse canal aqui é justamente para isso, para que a gente possa levar informação de qualidade, informação relevante, informações que salvam vidas, para que as pessoas possam ter esse acesso. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil ter acesso a essas informações, né, de várias maneiras possíveis. Então, essa também é uma forma de poder contribuir com os nossos ouvintes, telespectadores, para que eles tenham o melhor, né? E por isso, eu trouxe aqui para o primeiro programa Dr. Juan Lucas. Dr. Juan Lucas, vou até dar uma lida aqui no currículo dele, né? Que eu pedi um mini currículo, mas não foi tão mini assim não, né? Exagerei, eu acho. Juan Lucas Furtado Lopes, médico residente em psiquiatria, R3, né? Graduado em medicina pelo Centro Universitário Uninta, em Sobral. Atualmente é residente no 3º ano de psiquiatria no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, nosso querido mentalzinho de açúcar. Mentalzinho. Possui experiência prévia em urgência e emergência, incluindo atuação no time de resposta rápida no Hospital Fernandes Távora e na emergência do Hospital São José de Doenças Infecciosas. Atuou também como oficial médico da Marinha do Brasil, com atividades na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará e na Capitania dos Portos do Ceará. Desenvolve interesse clínico e acadêmico em psicopatologia, psiquiatria clínica e psicoterapia, participando atualmente de pesquisas sobre TDAH e transtorno do comportamento sexual compulsivo. Encontra-se em formação pós-graduada em psicoterapia pela abordagem centrada na pessoa, ACP, integrando uma prática psiquiátrica centrada no cuidado e na singularidade do paciente. Dr. Juan, seja muito bem-vindo. É um prazer lhe ter aqui nesse programa piloto, né, nesse nosso primeiro bate-papo, no nosso primeiro programa. Para mim não teria convidado mais especial para trazer hoje, né, meu amigo, e de quem eu sou fã também pelo profissional e ser humano que é. Seja muito bem-vindo, Dr. Juan. Obrigado, Danilão. Sabe que é mútuo. Primeiramente, se eu puder chegar a metade do que você imagina que eu sou, já estou feliz, porque do jeito que você me elogiou. Mas vou te contar, assim, Danilão, fico muito feliz por estar aqui. Eu acho que esse tipo de programa, ele é uma informação segura, porque, como você disse, né, a gente não consegue viralizar tanto informações, às vezes, úteis, que ajudam na saúde mental da população. E aí, é até engraçado isso, né, porque eu tenho o meu sogro, por exemplo, ele um dia desse estava me mostrando um vídeo assim: Juan, olha isso aqui, olha que eu acho que eu tenho muito TDAH. Aí, quando eu olhei o vídeo, era assim, ó, preste atenção nas bolinhas. Quantas bolinhas sumirem, quer dizer o seu nível de TDAH. Aí sumiu 3 bolinhas, segundo ele tinha muito TDAH. E aí ele usou isso para me falar que poderia ser que ele tivesse TDAH. Uma informação que não tem nada a ver. Uhum. Ou informações, por exemplo, isso é muito comum. Remédio mata, psicoterapia é fraqueza pessoal. Já escutei muito que uma pessoa, se ela não está indo para o igreja, ela não vai ter uma saúde mental boa. Então, são coisas que isso está no popular, a população das pessoas de forma geral, e que se a gente não for ativamente combativo contra isso, vai se perpetuar. Isso é algo que mais serve para o adoecimento do que para a saúde mental, de certo modo. Nossa, até essas cara. coisas assim, né, do vídeo. Sim, perfeito. E
quando você traz essa questão, perpassa exatamente pela psicofobia, que é tão enfrentada, né? Por nós que trabalhamos na saúde mental, a psicofobia, a gente precisa combater ela todos os dias. Existe um estigma muito grande relacionado à saúde mental, existem muitas pessoas que precisam desse apoio, precisam desse suporte, mas que muitas vezes são impedidas exatamente por isso, por terem essas falas preconceituosas, por terem esses pensamentos enraizados de preconceito, que a gente está ali, tendo que combater todos os dias, né? Imagino, se uma pessoa tem um problema cardíaco, ela vai buscar, obviamente, o cardiologista e está tudo bem. Ninguém vai te criticar, né? Ah, por que você vai buscar o cardiologista? Se aquela pessoa tem um problema de diabetes, ela vai buscar ali o profissional da área que vai cuidar daquela especificidade. E quando se trata de um problema mental, de um problema psicológico, quando as pessoas dizem que vão buscar o psiquiatra, quando as pessoas dizem que vão buscar o psicólogo, e aí parece que ela precisa se explicar porque está indo ali de encontro ao cuidado da saúde, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham vergonha de pedir ajuda, de pedir socorro, né? O nosso tema hoje, para mim, é um tema muito bacana, muito importante, que é psiquiatria e psicologia, rivais ou aliadas, né? Então, tem muita gente que acha que psiquiatria e psicologia é a mesma coisa. Tem gente que acha que, se eu for para o psiquiatra, eu não preciso ir para o psicólogo, e vice-versa, né? Então, antes de entrar na nossa temática, no assunto, eu queria te fazer uma pergunta, e aí já, aproveitando o gancho da resposta da pergunta, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre isso, assim, qual a diferença, né, no teu ponto de vista, de buscar o psiquiatra, de buscar o psicólogo, e como é que as pessoas precisam entender melhor isso, né, de que quando você está buscando ajuda psiquiátrica, isso não anula você buscar o psicólogo e vice-versa. Mas antes de você entrar nessa pergunta, eu gostaria de perguntar quem é Juan, antes de colocar ali o jaleco, né? Para além do jaleco, quem é a pessoa Juan, para que os nossos ouvintes e telespectadores possam também te conhecer melhor. Me senti até mal educado, já fui falando sem me apresentar, Relaxa, né? cara. Meu nome é Juan, eu sou residente de psiquiatria no Hospital Mental, no Mentalzinho de Açúcar, como o Danilão falou. Conheci o Danilão lá, inclusive, na enfermaria 4, que é a enfermaria masculina. Eu sou pai recente, tenho uma bebezinha de 6 meses, que é uma coisa que eu tô amando ser. Não sabia que eu ia gostar tanto. É muito bacana você... Uma coisa que eu acho que eu ouvi do Gregório uma vez, na Porta dos Fundos, que ele disse que é muito bacana você esquecer que talvez você não seja o centro do universo. E é muito bom ter essa sensação com a minha filha. Então, eu posso dizer que eu sou um pai, sou residente de psiquiatria, que é uma parte minha, não tudo. Hoje eu acho que... Não sei, eu gosto de ler. Coisas que eu gosto, particularmente. Principalmente eu gosto de ler ficção. Ou coisas que fogem um pouquinho, às vezes, do convencional. Não só de psiquiatria, de forma geral. Já fui muito à musculação. Hoje já não sou mais, não tenho tempo. Se eu pudesse ser de novo, eu seria. Já fui militar. Não que eu siga sempre aquela visão enraizada do militar, mas uma coisa que eu gostei muito. E até uma coisa que a minha esposa me disse uma vez, que parece que eu sou as duas populações que todo mundo odiava mais. Um é militar e outro é médico. Porque tem essa visão de que estou estereotipada dessas duas coisas. Eu fui porque meu pai, ele era. E aí eu quis... Não sei, tive um desejo pessoal de tentar ser na época. Foi bacana a experiência, mas vejo que hoje não é pra mim. Apesar de eu ter sido bem feliz lá. Mas hoje eu sinto que foi importante, como tudo na nossa vida é. Mas não é só o Juan. E aí eu acho que uma coisa até se falar, né? O homem se constrói, o homem é construído. Quem disse é Sartre, né? Ou seja, a existência precede a essência. Ou seja, antes de ser o Juan de hoje, eu me construí Juan até chegar agora. E aí eu sou um Juan diferente de 3 anos atrás, que 2 anos atrás. E que bom. Porque se eu fosse o mesmo Juan, aí que seria um saco. Porque eu não viveria. Eu seria uma coisa congelada no tempo. Então, eu acho que é isso. E de onde é que surgiu esse interesse pela psiquiatria? Olha,
sendo bem sincero, eu achava legal, assim, na faculdade. Na faculdade não, perdão, antes, quando eu tava no ensino médio. Mas eu achei que eu não ia passar na prova de residência, nem de residência aí, na prova de medicina. Aí eu não tentei, na época. Foi uma bobagem, né? Porque eu já estava me colocando uma marra de coisa que não existia, né? Porque se eu não levei a situação à existência, essa situação nunca nem aconteceu. Mas aí, enfim, eu fui fazer engenharia ambiental e sanitária. Fiz 2 anos, até que gostava, mas eu me desiludi um pouquinho. Porque eu achei que eu estava ficando muito chato do meio ambiente. Para mim, tudo era sendo muito... Eu acho que eu estava ficando muito rígido com essa coisa de meio ambiente. Aí voltei pro cursinho. O que me fez também, eu acho que tentar medicina foi porque eu fui para uma palestra do Augusto Curry, que é aquele psiquiatra e tal, o escritor, foi no Mundo Unifor. E aí eu pensei assim, nossa, que massa, assim. Eu gostaria de ser mais ou menos assim. Eu acho que para mim fazia sentido. E aí eu resolvi trancar engenharia na época. Fiz, passei mais rápido do que eu achava. Demorei pouco tempo no cursinho. E engraçado, né? Que aí já quebrou uma coisa que eu já tinha colocado em mim antes de botar na existência. Porque nem demorou tanto assim pra passar. Mas aí eu sempre quis psiquiatria. Na época que eu queria psiquiatria na faculdade, ninguém queria. E aí tinha aquela questão, o que é psiquiatria? Só eu que respondia. Ninguém queria. Hoje tá um boom, todo mundo tem seu psiquiatra particular, então acho que tá mais tranquilo, ficou cool ter seu psiquiatra. Mas na minha época já não era. Tentei até pensar em outras coisas, mas eu vi que eu acho que não fazia sentido pra mim. Eu não seria feliz se fizesse outra coisa. E aí eu resolvi tentar. Demorei um tempinho a mais porque eu fui pra Marinha, servi 1 ano, congelei 1 ano minha vaga, mas depois voltei. Que também foi uma coisa que matou minha vontade. Que eu quis fazer, fiz e não me arrependo. Então, acho que a psiquiatria veio para mim de diversas formas. Ela não vem uma coisa... Eu sei que às vezes, quando eu falo assim, parece até que é uma coisa que você já nasce sabendo que você quer, né? Mas não é. Porque quando você tem uma vontade... tá tudo bem você ter uma vontade, mas é difícil você ter a vontade de sustentar a sua vontade. Então, meio que eu acho que isso foi se construindo na minha vida. E é isso. Bacana, cara, bacana. É uma história, de fato, que foi construída aos poucos, né? E o mais importante é que hoje você se sente bem, se sente feliz realizando o seu trabalho, né? E isso tem um significado, uma simbologia muito, muito bacana, muito importante, né? E em que momento eu devo buscar o psiquiatra? Psiquiatra e psicólogo, eles podem ser aliados ou... Tem muitas pessoas que confundem, né? Como eu tinha perguntado anteriormente. Às vezes as pessoas acham que, porque eu busquei o psiquiatra, eu não preciso buscar o psicólogo, né? Então, até que ponto, na tua visão, o psiquiatra e o psicólogo ali acaba confundindo as pessoas, e aí é uma visão realmente popular mesmo, que acaba perpassando por isso que a gente trouxe desse preconceito, da psicofobia, né? Que até na própria faculdade já se tinha um pouco disso, desse olhar. E que, como você falou, hoje a gente acabou também dando passos largos nessa quebra de paradigmas, né? Nessa quebra de preconceito. Então, hoje a gente consegue ter um terreno mais... Eu não diria um terreno pronto, muito longe disso, mas pelo menos algo melhor ali de se trabalhar, de se caminhar nesse sentido, né? Da aceitação melhor das pessoas e a normalização de que as pessoas precisam buscar essa ajuda. Perfeito. Essa questão do estigma, eu lembro que eu estava no internato de medicina, né? E aí eu estava rodando emergência no HGF, no Hospital Geral. E aí eu lembro demais de um residente de clínica que falou para mim que eu era um desperdício ir para psiquiatria, porque eu estaria desperdiçando meus talentos, que eu era bom, deveria ir para a clínica. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Rapaz, será que eu tô desperdiçando? Porque uma coisa que, querendo ou não, a pessoa projeta em você e você meio que, na sua insegurança, pega pra si. Não tô desperdiçando, não desperdicei, tô muito de bom onde eu tô. Mas a gente tem uma certa dúvida. Então, é isso que eu te falei da gente persistir com as nossas vontades, que isso é difícil. Você precisa de muita energia.
Sobre o psicólogo e a psiquiatria, eu não sei porque no Brasil dá a entender que a gente é rival. Porque lá fora isso não acontece. Isso aqui é uma coisa que o brasileiro introjetou, tá? Sim. Tipo, a reforma antimanicomial. A gente tá junto nessa. Não é porque é psiquiatra que quer que exista manicômio. A gente não quer que exista manicômio. Não existe, não é pra ser assim. Ninguém quer isso. Mas tem gente que acha que sim, o psiquiatra ele quer o manicômio, o psicólogo ele quer que todo mundo esteja livre. Não, não é pra ser assim. Inclusive, uma coisa interessante, né? A gente não medica a vida. A gente não medica ter perdido um pai, não medica ter perdido uma mãe, um filho. A gente não medica o fim de um relacionamento, isso não existe. Teve uma vez que, isso está é verdade, uma paciente pediu um remédio para não trair o marido. Não, isso não acontece, não existe remédio não trair o marido. O que existe é a gente medicar um sintoma para que se possa viver uma boa vida. Então, assim, são coisas completamente diferentes. E quando a gente não consegue mudar um pouco dessa química, quando isso é necessário, a pessoa às vezes não entende o ponto de virada dela. E isso, a psicologia, eu acho que é muito importante. Tem muita coisa que não é química. Tem muita coisa que é da psicologia. Muito. E a gente deve andar todo mundo de mão dadas sempre, sabe? Sim. Todas as abordagens, assim, não é porque eu estou fazendo TCC, porque eu estou fazendo psicanálise, porque o Danilão é da ACP, quer dizer que só vai funcionar uma. Não. Carl Rogers, inclusive, que é o criador da ACP, ele fala que mais do que a terapia, do que a abordagem, é o terapeuta que a faz, né? Então, quando procurar o psicólogo, na minha visão, quando você tiver alguma questão pessoal que quer resolver, ou entender melhor, ou agir de uma forma melhor. Não só quando você está doente. Dizem que, né, o grande problema do Freud foi que ele só estudou o homem doente, não estudou o homem saudável. Isso, e assim, é uma coisa bacana isso que você está falando e que faz todo sentido para mim também, porque às vezes as pessoas acham que, não vou procurar o psicólogo, eu escuto muito isso, eu não vou procurar o psicólogo porque eu não tô doido. Sim. Né? Não preciso de psicólogo. Então, muitas vezes, na própria clínica, eu escuto pacientes chegarem lá e falarem: é a primeira vez na minha vida que eu entro num consultório e tenho um atendimento com um psicólogo. E eu achava que eu não precisava. Mas depois do primeiro atendimento eu percebo que a vida toda eu precisei e que eu não estava doido e que muitas vezes eu percebi ali situações que eu tinha uma certa dificuldade de lidar com isso e que isso por si só já seria o suficiente para eu buscar um apoio psicológico, né? E as pessoas acham que só numa situação emergente, só numa situação onde eu não consigo mais lidar, numa situação limítrofe, que não, agora eu vou buscar o psiquiatra, eu vou buscar o psicólogo, porque não dá mais para sustentar isso, né? E, na verdade, não é por aí, pelo contrário. É exatamente quando... Pode até ser quando eu não estou conseguindo sustentar, mas não precisa, sabe, avançar várias camadas ali, onde eu coloco a minha vida em risco, onde eu coloco a vida de terceiros em risco. É muito mais naquela situação que parte daquela premissa de que quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que existem muitas coisas ali para que eu possa trabalhar, para que eu possa organizar dentro de mim, para que eu possa maturar também e entender como é que eu vou reagir diante das circunstâncias no dia a dia, diante das situações que vão se apresentar para mim, para que eu possa lidar com elas da melhor maneira possível. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguir organizar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu consiga desenvolver essas ferramentas de enfrentamento, né? Então, é muito diferente do que o que as pessoas costumam pensar, de que, não, uma situação limítrofe. Não, pelo contrário, é exatamente isso que você falou. Quando eu consigo perceber, e aí parte exatamente desse processo do autoconhecimento, quando eu consigo perceber que eu não estou conseguindo lidar com uma certa situação, aí eu vou lá e busco ajuda, né? E aí, partindo desse pressuposto, quando é que eu entendo que aquela pessoa ela precisa de uma intervenção medicamentosa? Tá. É que tá, né? Como você disse, não deixar transbordar. Talvez a gente tirasse um pouquinho da água. Antes dela estar transbordando, não precisasse chegar àquele ápice daquela explosão de coisas que, poxa, agora eu tenho que ir pro psiquiatra, agora eu tenho que ir pro psicólogo.
O problema é que as pessoas acham também que a gente deve ir para o psiquiatra quando o negócio já transbordou. Ou tem uma tentativa de suicídio, ou tá usando substância, ou assim, tem um prejuízo muito grande, acabou um casamento, acabou o trabalho. Quando a gente fala para ir para o psiquiatra, quando o sofrimento ele é intenso, persistente e realmente pode estar prejudicando a sua vida. Não é todo sofrimento que eu tenho que ir para o psiquiatra. Não é. Não é todo sofrimento que eu preciso estar me medicando. Não é. Mas às vezes a gente tem condições que são crônicas e a pessoa não entende de onde está tendo essa dificuldade na vida dela. TDAH é o clássico, está todo mundo falando, mas ansiedade entra demais, depressão, o próprio transtorno do espectro autista, o TEA, pode vir a ter. O pessoal, quando no popular, quando fala do psiquiatra, fala muito da esquizofrenia. É uma visão que os mais antigos têm da esquizofrenia, que só quem vai para o psiquiatra é o paciente que é esquizofrênico. Que é até um termo estigmatizante, né? Uma pessoa com esquizofrenia. Esse é o termo mais correto. Uhum. Que a gente não está chamando uma pessoa com hipertensão. Não, ele é hipertenso. É o diabético. Você reduz aquela pessoa ao diagnóstico. Né? Isso. E aquele diagnóstico é uma gavetinha no armário que é a pessoa. Não é porque uma gavetinha está lá que a pessoa é só essa gavetinha. E assim, se uma pessoa tivesse lúpus, eu ia chamar a pessoa de lupoide quando passa? Não. O problema é que na psiquiatria isso é mais forte porque a gente tende a reduzir realmente essa gaveta e essa imagem da gaveta não sai mais. Por exemplo, um paciente, isso é muito comum de paciente com transtorno afetivo bipolar. Tem um primeiro episódio de mania. E aí a família dele nunca mais vai ver ele como ser humano. É sempre o bipolar. E aí é muito comum um paciente vir com a queixa de tenho medo de voltar até a crise. E aí ele não vive mais. Aquela questão. O medo de ter a crise pode ser que não faça ele não ter uma nova crise, mas impede ele de viver. E ele não está vivendo como se fosse um ser humano. Ele está vivendo como se ele fosse o bipolar. 100% do tempo. E não é. Até pessoas com esquizofrenia, se estiverem bem tratadas, teve um estudo bem bacana que uma colega minha de residência, a Bárbara, trouxe numa discussão, que é um estudo qualitativo, que falou da visão de pacientes com esquizofrenia cerca de si mesmo, né? Uhum. E aí falando da questão da psicofobia, dele ser esquizofrênico. Deixou de ser pessoa para ser esquizofrênico. Ele passa na rua, ele não é o fulano da rua, ele é o esquizofrênico da rua. Ele é o que surtou da rua. E isso nunca sai. Porque fica incrustado dentro da pessoa. Isso é algo muito pesado, sabe? A existência fica muito pesada. Você deixa de ser você. E assim, a psiquiatria, ela tem que estar lá para ajudar. Para somar, não para atrapalhar. Então, do mesmo jeito que a gente não patologiza a vida, a gente também não pode deixar de tratar quem precisa de ajuda. A psiquiatria é uma coisa mais difícil, né? Para pensar, eu sei que é um pouco difícil a gente entender esses conceitos, mas eu acredito que talvez, se você estiver passando por qualquer coisa que você acha que não está bem, e você possa vir achar que tem alguma coisa que necessite de uma avaliação, não custa nada você ir para essa avaliação. Se você tiver realmente algum transtorno que vale a pena ser tratado, o psiquiatra vai tratar, o psicólogo vai tratar. Muitas vezes tem psiquiatras que eles nem atendem como psiquiatra de forma geral, atende só na psicoterapia, quando faz uma especialização de psicoterapia. E que bom que é assim. Uhum. Porque, venhamos e convenhamos, né? Nem tudo é remédio. Sim. Nem tudo é remédio. E como você falou anteriormente, a gente não medica a pessoa que está passando por uma situação de luto. Né? A gente não medica uma pessoa que se separou. Não é a situação ali em si. Porque, às vezes, tem pessoas que passam por essas situações. A gente está vivendo desde... Acho que isso deu uma piorada muito acentuada depois da pandemia. Pessoas muito ansiosas. Eu costumo dizer que as pessoas hoje estão numa sociedade iFoodizada, que já querem tudo pronto, né? Se a gente for trazer isso por um olhar mais fenomenológico, eu poderia dizer que as pessoas não querem mais sentir dor. As pessoas sempre, sabe, estão ali buscando serem medicadas. Então, anestesiadas, né? Esse é um termo bacana de se usar, porque às vezes se eu tô ali, e que isso, por exemplo,
passa por a questão da adicção, da dependência química. Eu estava lendo um livro do Padre Fábio de Mello, o título do livro nem é muito o meu estilo de leitura, mas me chamou a atenção o título do livro, né? Quantos eus que não são meus. Ele fala desses eus que, como se fossem máscaras, que você coloca ali e tenta anestesiar dores, né? Então, geralmente, se a gente for fazer um link aí com a questão da dependência química, por exemplo, as pessoas buscam a droga como uma maneira de aliviar dores, como uma maneira de buscar validação, né? De tentar preencher lacunas. E quando as pessoas buscam a medicalização, elas também estão tentando, às vezes, até de uma maneira inconsciente, preencher lacunas que deveriam ser trabalhadas de outras maneiras. Então, não é porque eu estou passando por uma situação de luto que eu diga, não, agora eu tenho que me anestesiar. Eu vou ali tomar uma medicação porque eu não quero passar por isso. Quando, na verdade, você precisa passar por isso. Jamais eu poderia chegar aqui e falar com você sobre a experiência que foi perder pai e mãe se eu não tivesse me permitido passar pelo processo de luto. Porque como é que eu ia saber se eu não passei por isso? Então, quando eu me permito passar por essa dor, que é uma dor inevitável, mais cedo ou mais tarde você vai passar por isso, né? E aí, dependendo da forma como você reage a isso a priori, vai ser mais fácil, ou não mais fácil, mas vai ser menos difícil, digamos assim, porque fácil nunca é. Ou muito mais complicado, né? E aí sim, a intervenção medicamentosa é necessária porque aquele quadro agudizou. E ele não foi vivenciado da maneira natural como as coisas deveriam acontecer. Nesse caso, Dr. Juan, por exemplo, a psiquiatria e a psicologia, aí sim, né, elas são... Aliás, em todos os casos, elas são imprescindíveis, mas aí é imprescindível que esse acompanhamento seja feito, né, pelos dois, aí na dobradinha, psicólogo e psiquiatra, né? Acontece muito isso, assim, casos em que o paciente vai lá fazer uma avaliação psiquiátrica e aí você consegue identificar e aí a partir disso, né, ou você trata ali na psicoterapia também, ou você encaminha para outros profissionais. Eu acho difícil dizer um paciente que eu não encaminho para o psicólogo. Também isso é difícil, viu? É só se o paciente tiver muita resistência mesmo, porque existe, tá? Eu já vi algumas vezes. Ah, psicólogo, eu não gosto de ir pro psicólogo, ir lá conversar. Já converso com a minha amiga. Aí, assim, eu tenho até que falar, tá, mas sua amiga não é psicóloga. Ela vai escutar, vai dar a opinião dela, ok. Mas o psicólogo, o dever dele não é isso, escutar para dar opinião, para dizer o que você deve fazer. Não. Ele pode até te dar uma certa intervenção terapêutica, mas ele meio que ele tá te vendo não só naquele problema, ele tá te vendo de forma geral. E isso é muito mais poderoso do que conversar com a sua amiga. Isso é uma coisa que eu acho que você já deve ter escutado várias vezes também, não tenho nem dúvida. Poucas vezes que eu não peço que vá no psicólogo, de verdade. Porque assim... Bem, é uma coisa que a gente tem que pensar. Tudo a gente precisa ter um plano dentro da psiquiatria. Quando a psiquiatria não tem um plano, ela começa a ser mal feita. Por exemplo, eu estou passando um antidepressivo. Qual a minha função com aquele antidepressivo? É tratar a depressão, tratar a ansiedade, o que eu quero com aquilo. Porque como é que eu vou avaliar a resposta se eu não sei o que eu quero tratar? Por isso que eu não posso fazer de qualquer forma. Então, se eu sei que é um paciente que chega para mim com uma questão de que por exemplo, faz muito juízo de valor consigo mesmo, aí vai para um trabalho, erra no trabalho, recebe um feedback que não é pessoal, toma como se fosse pessoal. Isso é uma situação que é real, apareceu alguns dias atrás de um paciente, ele deprime, tá? Eu vou chegar lá, vou passar um antidepressivo, porque o cara realmente está deprimido, tá pensando em morrer, não está dormindo, não está comendo, está se anestesiando com cigarro, a mais do que ele já fazia, aumentou o padrão habitual. E aí eu vou dizer para ele assim, tá, o antidepressivo vai resolver 100% da sua vida? Eu seria, assim, antiético, no mínimo, e eu estaria sendo reducionista. Eu estaria fazendo a mesma coisa que uma pessoa que pensa que uma pessoa com TDAH é só TDAH. Ou que uma pessoa com TDAH é burra, quando não tem nada a ver com essa... QI não tem a ver com TDAH, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você tá vendo inteligência, que é uma função mental, outra coisa é a atenção, que é outra função mental. Sim. Não tem nada a ver.
Mas tem gente que correlaciona como se fosse uma verdade. A mesma coisa. Eu vou tratar essa pessoa, que é hipotético, mas aconteceu recentemente, com um antidepressivo e não vou tratar, teoricamente, ou pelo menos ajudá-lo a entender que ele não é só o trabalho. Por exemplo, eu aí até falei isso para ele esses dias. Tem um livro do Kafka, né? Todo mundo acha que já ouviu falar do Metamorfose e tal. Ficou bem famoso na internet esses dias. E aí... Eu só não lembro o nome do personagem do livro. Eu vi num vídeo e aí foi bem legal pra mim, que eu li esse livro há muito tempo. Que dizia assim, no momento que se percebeu uma barata gigante, a primeira coisa que pensou, meu Deus, não vou conseguir ir pro trabalho hoje. Tá. O remédio vai tirar esse tipo de pensamento da pessoa, desse tipo de convicção? Não. Ele vai ajudar você a ter forças para poder olhar para isso e pensar, o que é que eu vou fazer com isso? E isso, esse tipo de construção, eu preciso de muita terapia, porque não é fácil. Eu sei que parece até que é fácil quando a gente está conversando assim, pessoas podem ter essa conclusão, mas não é fácil. Tanto é que psicoterapia pode durar um mês, como pode durar anos. Uhum. Depende da pessoa. Assim. Então, eu não consigo pensar psicoterapia longe da psiquiatria, né? Psiquiatria longe da psicoterapia. Tem quadros que eu já pedi para tratar só com psicologia? Já. Tranquilamente. Não foi só uma vez. Foi pro psiquiatra, a pessoa não recebeu um remédio. Foi lá, conversou comigo. Eu mandei pra psicoterapia. Uhum. Porque, assim, tem até estudos que falam isso. E é muito bacana, que a psicoterapia, ela é neuroprotetora. Ela ajuda na plasticidade cerebral. Ou seja, se eu tenho uma degeneração por um quadro depressivo, um quadro ansioso, e eu faço terapia, isso é um fator protetor cerebral. Cara, isso é muito bacana. Só isso já justifica muita coisa. E fora que a gente não mostrou que tem benefício, ou seja, não ter benefício, eu tratar um quadro leve depressivo com medicação ou psicoterapia. A única diferença é o tempo de ação das coisas. Tipo, esse estudo é de 2006, STAR-D, é um estudo bem famoso na psiquiatria. Quando você faz só psicoterapia, demora. Eu sei que foi avaliada a TCC, que é a cognitivo comportamental e tal, mas como eu falei, não é só ela. Qualquer terapia, o que depende é o terapeuta que está aplicando. Se eu não me engano, a resposta foi de 12 a 16 sessões. E quanto à medicação, por ser uma questão química, agiu mais rápido, 4 a 6 semanas. Mas no final, não mostrou uma superioridade à outra. Ou seja, os dois são muito efetivos. Agora, aquela questão, todo mundo eu vou indicar psicoterapia? Não, uma pessoa que está com um quadro mais grave, eu vou indicar medicação. Mas eu dificilmente vou dizer só medicação. E isso é interessante porque, às vezes, isso acontece do lado da psicologia, por exemplo. Às vezes o paciente chega ali bem desorganizado mentalmente e não tem como a gente conseguir fazer um trabalho ali a priori, um bom trabalho no sentido de para que ele possa trazer informações que para nós é de suma importância ali para que a gente trace um plano terapêutico para ele. Então é necessário que primeiro ele seja medicado, primeiro ele consiga ali minimamente se reorganizar psicologicamente, comportamentalmente também, porque um paciente em crise não vai trazer ali uma compreensão melhor e maior do que a gente pode fazer para poder ajudá-lo, né? Isso acontece muito na emergência, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa espera, né? A gente pode fazer a escuta nesse momento da família, que às vezes está ali acompanhando, e aí depois a gente vai entender um pouco pelo ponto de vista da família, mas aí depois é imprescindível que a gente tenha esse momento, mas depois que o paciente esteja organizado. Então, nesse sentido, a gente nota aí a importância, né, mais uma vez, de que é um mito, é um estigma, né? A psicologia e a psiquiatria, como às vezes as pessoas até confundem e acham que são rivais, mas não, pelo contrário. As duas, elas coexistem e é muito importante que aconteça isso, né? Que elas andem de mãos dadas justamente para que haja um tratamento muito mais amplo, muito mais rico, para que o paciente fique bem. Inclusive, Danilão, até eu esqueci de falar, tem condições na psiquiatria que a psicologia é padrão ouro. É a primeira coisa que a gente deve fazer antes de tentar outras coisas, tipo higiene do sono.
Uma pessoa que tem uma insônia comórbida, uma insônia crônica, que é uma insônia que a gente considera mais de 3 meses, por pelo menos 3 dias na semana, a primeira medida é a higiene do sono, que são questões comportamentais na psicoterapia. Tem protocolos na TCCI, que é a TCC voltada para a insônia, que basicamente são muito mais efetivas que algumas medicações. Então, assim, dizer que eu deveria, teoricamente, dar uma medicação. Inclusive, eu estava no meu eletivo no HGF, no ambulatório de sono. E o Dr. Davi lá, é um grande médico, Dr. Davi, gente boa demais. Ele é um otorrino com especialidade em sono também. E ele indica demais a psicoterapia, muito mesmo. A única questão é que no Brasil a gente tem pouco. Eu acho que deveria até mais, na verdade. Isso deveria ser mais valorizado, porque saúde mental é sempre a última das medidas públicas a ser, né, colocadas mais para frente. Mas por mim, eu acho que deveria ter mais psicólogos, deveriam ter mais psiquiatras, deveriam ter mais equipes multi, que às vezes eu vejo que não tem. E aí fica nessa questão eu queria achar um termo para ficar legal, para dizer assim, eu não queria falar da privação do cuidado, mas é como se a gente ficasse só restrito àquilo. E não é. A gente tem que trabalhar juntos. Inclusive, outras condições que a gente poderia chamar TO, para treinar habilidades. Sim. Poxa, TO é um profissional incrível que a gente quase não tem no Ceará. E quando tem, a gente quer pagar pouco. E que é muito útil. Meu exatamente Deus. Nesse processo. Jesus, se não fosse a TO, meu Deus do céu, o que é que aconteceria com os nossos pacientes? Tem muitos casos que eu tô ali fazendo uma avaliação que eu digo, é imprescindível aqui a terapia ocupacional, né? Para que trabalhe também questões cognitivas, né? E como você falou, a questão do sono, eu já estava com uma pergunta engatilhada aqui, tem até algumas perguntas aqui da caixinha de pergunta que eu abri, eu vou te fazer, mas antes eu ia te perguntar sobre ansiedade, mas antes de falar sobre ansiedade, você trouxe aqui um gancho do sono, da higiene do sono. Tem muita gente por aí se medicando para dormir. O que dizer para essas pessoas, Dr. Juan? Pessoas que tomam clonazepam, pessoas que tomam Donarém. O Donarém é até o menos mal aí, né? Vamos dizer assim, porque não causa vício, mas tomando benzodiazepínicos para dormir, né? Sem antes tentar uma higiene do sono, sem antes tentar algumas medidas comportamentais para que ela consiga minimamente se organizar e entender que não é só medicação. Aliás, às vezes nem é medicação, que ela precisa realmente fazer essa higiene do sono, que ela precisa... Tem toda uma questão comportamental que ela precisa organizar para que ela possa ter um sono com qualidade. Mas hoje em dia, né, por conta dessa questão e aí da ansiedade também, as pessoas estão se medicando para dormir por conta própria. Então, o que dizer, né, para os nossos ouvintes, telespectadores? Eu acho que a gente deve pensar bem parecido nisso, de verdade, porque te conhecendo, eu sei que você... E o que a gente falou de anestesiar, né? A gente muitas vezes quer anestesiar porque é mais rápido. E assim, não estou demonizando a medicação. A medicação, quando bem indicada, quando prescrita com plano, ela é excelente. O problema é isso que o Danilão está falando. A questão, doutor Danilo, até mais relaxa, moral, né? Que o doutor Danilo está falando. Porque... Imagina, se eu não estou seguindo o plano para onde eu quero ir, né? Aquela questão da Alice dos Países das Maravilhas, que o gato pergunta, Alice, para onde você quer ir? A Alice responde, não sei. Aí o gato diz, quando não se sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. E aí, quando você fica sem parâmetro, você toma remédio em doses mais altas, doses que você vai criar tolerância, toda a dependência química, ela passa pela tolerância. E aí você vai ficando tolerante, vai aumentando mais a dose. Quando você vai aumentando mais a dose e você não tem no outro dia, você tem abstinência, aí você vai buscar mais a droga e aí se torna um ciclo que em vez de melhorar, está te piorando. Sobre as pessoas que se automedicam. Bem, se você está se medicando, tem alguma coisa errada. E de verdade, se você está preferindo se medicar e não ir para um profissional como um psicólogo ou um psiquiatra, é porque você não está querendo encarar alguma coisa. E você não querer encarar alguma coisa, você não está resolvendo o problema. É aquela velha questão do elefante na sala de estar.
O elefante cresceu tanto, uma hora que vai acontecer alguma coisa. A água vai transbordar, você não vai conseguir passar na sua sala porque tem um elefante lá, você vai olhar, nossa, tem um elefante. Quando você poderia ter tirado quando o elefante era menor do que a porta. O elefante não precisava ter chegado nesse tamanho. Perfeito. E a questão da medicação para dormir é perigoso. Eu não sou muito fã disso. Eu sou, na verdade, contra o indico total. A indicação do benzo formal para dormir é para insônia aguda, ou seja, menos de 14 dias. Não é para ser crônico. Se está sendo algo tão crônico assim, alguma coisa está acontecendo que você não está olhando. O Zolpidem já foi, assim, as pessoas já falaram que não causa dependência, não causa abstinência, causa sim. Já peguei pacientes que estavam usando mais de 10 comprimidos por dia de Zolpidem ou mais para se drogar, não para dormir. Sendo que não começa assim, começa automedicação. E quando você vai ver, ó, escalando. Ninguém começa, de uma noite para outra, estando usando uma caixa por dia de medicação. Sei lá, um vidro de Rivotril. Isso é algo que a gente vai conquistando, que a gente vai construindo. E lembra, a gente se constrói tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Sim. E aí essa construção não precisava chegar assim, se talvez aqui tivesse sido profissional. E é muito bacana, muito interessante termos um psiquiatra falando sobre isso. Porque, por mais que pareça óbvio, claro, mas eu falo sobre isso no sentido de termos aqui um psiquiatra, que às vezes as pessoas acham que o psiquiatra ele vai ser aquele cara que tudo ele quer medicar. Quer dopar. Quer dopar, né? Sim. O termo que se usa aí no popular. E não é por aí, né? As pessoas têm, inclusive, essa visão preconceituosa de que o psiquiatra vai querer dopar, quando, na verdade, o Juan está trazendo aqui exatamente isso. De que as pessoas, às vezes, querem, ou na maioria das vezes, querem tratar um problema por conta própria, e aí muitas vezes vão lá no chat GPT, né, que acaba sendo um desastre, porque ele erra muito, que é uma coisa que as pessoas acham que não, mas erra muito. Então, assim, se automedicam e aí acabam criando outros problemas. Você começa com um que às vezes nem é tão um problema assim, às vezes você pode ali ser instruído, né, numa psicoterapia, ou às vezes até mesmo numa conversa que te dá um direcionamento sobre aquilo que você está passando, e aí você vai lá e se medica, e aí você acaba criando um ciclo vicioso ali de que, eu só vou dormir agora se eu me medicar. E isso é muito perigoso. As pessoas acabam adoecendo e adoecendo muito, né? Sobre essa questão da ansiedade, eu lembro que houve uma febre muito grande de quando saiu aquele filme, ou quando estava prestes a sair aquele filme Divertidamente 2. As pessoas ansiosas querendo ver a ansiedade, que era uma das emoções que seriam acrescentadas no filme novo, né? E a sociedade, ela está muito ansiosa, Dr. Juan. Por que a sociedade está tão ansiosa? Agora é a pergunta de $1 milhão, né? Engraçado você dizer isso, assim, da ansiedade. E, assim, você tá totalmente certo, né? Na sua colocação. Acho uma colocação muito bacana, inclusive. O Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo. Tem uma certa crítica, porque esse estudo foi feito pela Organização Mundial da Saúde e pegaram pacientes que ficam em condomínios próximos à USP, em São Paulo. E aí dizem que essas pessoas estão indo lá exatamente para se tratarem. Então são pessoas que por base seriam mais ansiosas. Mas, mesmo assim, não sei se... Porque foi feito em todos os países do mundo essa pesquisa. Não sei se só o Brasil que tem esse viés, os outros não. Vamos pensar que isso, né? Mas mesmo que tivesse, será que isso não quer dizer alguma coisa sobre a nossa sociedade? Como está sendo? Hoje em dia a gente não pode se permitir sentir. A gente quer ter uma resposta rápida. Se a gente está tratando algo, a gente tem que ter a resposta para ontem, não para hoje. A gente não consegue ser empático com os outros. Como você falou da IA, eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Um dia desse, eu não lembro de quem foi, ou se foi numa entrevista, mas quando a gente prefere empatia de uma máquina ou do ser humano, a gente falhou como sociedade. E eu achei isso tão genial, porque até aquela questão que Rogers falava, vou falar muito de Rogers porque eu sei que você é da CP também. Relaxa. Eu gosto muito, é nóis.
Fica à vontade. Mas Rogers, ele até falava que, realmente, se eu não conheço como eu me sinto, como é que eu vou agir? Eu não vou saber como agir. A grande maioria dos homens, Danilo, não tem amigos depois de certa idade. Não tem amigos. Não tem com quem conversar. Conhecem muita gente, mas os amigos contam-se nos dedos. Conta-se, se tiver, porque entra o trabalho, entra a família, entra questões financeiras e tudo, e o isolamento acaba se tornando regra. Isso é muito frequente. Quanto mais adulto a gente fica, percebe-se que mais pessoas fazem essa via. E não deveria ser assim. Juan, você está também dizendo que é para eu dizer minha vida para todo mundo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa ter alguém para contar. A gente não precisa, às vezes, ter uma medicação. A gente precisa, às vezes, ter um social. Saúde mental, ela é social, financeira, química, biológica, psíquica. Ou seja, eu estou falando de uma ruma de coisa aqui. Eu não estou falando só de questão química. Inclusive, segurança alimentar, segurança de ter direito à moradia. Perpassa por muita coisa. São muitas camadas, né? E camadas profundas, inclusive. Isso. A gente reduzir o ser humano a só um aspecto é muito cruel com a gente. E eu acho que exatamente por isso, que tem gente que prefere a IA. Porque a IA vai estar lá como uma fonte rápida, né? Mesmo que seja uma empatia falsa, a empatia que naquele momento satisfaz, porque é o momento que ele está precisando. E aí ele vai preferir falar com a máquina que é rápida do que chamar um amigo, porque não tem essa proximidade mais com as pessoas. Ou porque isso foi uma coisa que acabou se construindo dessa forma e ele não sabe mais como voltar. Eu acho muito difícil, muito difícil. A gente está cada vez mais doente nesse aspecto. A gente está mais distante um do outro. E isso, para mim, na minha concepção de só Juan, acho que é um dos motivos que fazem a gente ser ansioso. E uma das maiores dúvidas em relação à ansiedade eu percebo que as pessoas têm muito essa dificuldade de entender quando a ansiedade ela é uma ansiedade, digamos assim, normal, uma ansiedade aceitável, e quando essa ansiedade, por exemplo, ela precisa ser tratada ou, inclusive, medicada. Perfeito. Olha, Danilão, ansiedade, ela tem um papel evolutivo. Sem ansiedade, a gente estava todo mundo... Não tinha Danilão, não tinha Juan, não tinha ninguém. Porque a ansiedade, eu sei que quando a gente fala no popular, sempre parece que é algo ruim. Uhum. Não. É aquela questão até de Jung, né? O homem e seus símbolos. Se a gente tem um sintoma, é porque isso tem uma funcionalidade pra gente. Mesmo que seja disfuncional ou funcional. A ansiedade normal é aquela ansiedade que a gente, antes de estar numa situação, sente um certo frio na barriga, um certo medo, uma certa angústia, mas isso não é algo que te prejudica, é algo que você sente, é aquela questão do leão. Você está andando, digamos assim, Danilão, eu e tu, lá no tempo das cavernas. Uhum. Eu e tu lá, a gente tá de sunga de toga e tal, a gente viu um leão, lá na savana africana. E aí, Danilão, tu nunca viu um leão, tu chega lá no leão, pega no leão, o leão, rau. E aí, Danilão, o que é que vai acontecer comigo que tá olhando lá de fora? Vou ficar com o coração acelerado, minha pupila vai ficar pontiforme, vou começar a suar frio, vou começar a ter falta de ar e vou sair correndo. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O leão pegou o Danilão. Na próxima vez que eu ver um leão de longe, eu não vou precisar chegar no leão. Eu vou ter a mesma reação vendo o leão, porque eu sei o que vai acontecer. Então, detalhe, isso aqui é saudável, tá? Isso é normal. Se eu não soubesse, se eu não tivesse isso, toda vez eu ia pegar o leão. E aí eu colocaria minha vida em risco. Não existiria evolução assim. Sendo que, quando o leão não vem e eu tenho a mesma coisa, é aí que está o problema. Porque eu estou deixando de viver por um perigo que não vai acontecer. Isso que precisa ser tratado. Com o psicólogo ou com o psiquiatra. Ou melhor, com os dois, porque os dois é que eu acho que é o combo do sucesso. Que é o tal do e se, né? Às vezes a ansiedade, ela traz muito essa questão, né? Do e se. Porque muito bacana a explicação que você trouxe, porque ela traz uma didática para que a gente possa entender. E eu vejo muita ansiedade também assim, como, cara, amanhã tem um podcast. E aí eu tô lá jogando videogame 2 horas da manhã, nem tô dormindo ainda. A ansiedade é como se fosse aquele... Estado.
filho, pelo amor de Deus, vá dormir, que amanhã você tem compromisso cedo. Sim. Né? É como se fosse aquele estalo que vai te preparar para o que está por vir. Que é como o medo, ele também é uma ferramenta dessa maneira. Sim. Você tranca a porta de casa à noite porque o medo te faz entender que se você não o fizer, alguém pode entrar na tua casa e fazer um mal para a tua família. Então, o medo é uma ferramenta protetiva. Assim como a ansiedade também é uma ferramenta que te alerta. Então, ela é necessária para a gente. Só que a maioria das pessoas não entende que é dessa forma. Né? Quando você fala em ansiedade, isso aqui também é real. Teve uma paciente minha que uma vez ela falou, ela tinha tanta ansiedade... E aí, na época da pandemia, ela ficava pesquisando. E aí, eu percebia que eu cheguei a chamar isso, inclusive, de intoxicação informacional. Gostei. Acho que não é nem um termo meu. Esse termo já deve existir. Se não existir, eu vou patentear ele. Mas essa intoxicação informacional que ela ficava... Ai, o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Qualquer coisa que acontecia, o que é isso? E aí, ela disse que estava caminhando com o marido dela. Se ela fosse assistir, talvez aí ela... Não preciso nem falar nomes aqui, mas ela fechou o olho aqui e aí ela disse que viu um carro e uma moto, cada um de um lado, assim. E ela disse que fechou o olho. E ela descreveu a situação. Olha, quando eu fechei o olho, eu vi a moto batendo no carro, o motoqueiro voando longe, caindo e o carro todo quebrado e aquela confusão. Aí eu falei, quando você abriu o olho? Não tinha acontecido nada. O carro passou, a moto passou e ficou tudo bem. E aí, lá no filme, Divertidamente 2, eu acho que é Riley o nome da menina, se eu não me engano. Eu acho que é. Que aí tem um momento que ela tá parada, e aí passa a parte das emoções ali internas, né? E aí a ansiedade fica girando assim, né? E aí na cabeça dela fica um monte de aba. E se isso acontecer? E se isso acontecer? E aí a gente acaba sofrendo por coisas que nem vão acontecer, né? E eu consegui lidar melhor com a ansiedade com a minha ex-coordenadora, que ela, quando chegava na sexta-feira, a Lena, maravilhosa, amo demais, um beijo, Lena. Ela dizia assim, na sexta-feira, cara, Danilo, segunda-feira eu quero falar contigo. Eu era um pouquinho ansioso. Aí sexta-feira, 5 horas da tarde... Ela tá me dizendo que quer falar comigo na segunda. Assim que tu chegar, vai na minha sala. Aí eu, não, fala agora. Pegou. Aí ela, não, deixa pra segunda. Aí eu, não, cara, fala agora. Ela, não, já tô indo. Aí eu, beleza. Ficava lá na sexta. E agora, cara, o que foi que eu fiz? Cara, eu ficava tentando procurar uma coisa... certa que eu tinha feito e procurar um erro na coisa certa. Será que foi aquilo? Não foi. Será que foi? E aí ficava. Final de semana todo pensando. Quando eu chegava na segunda-feira, eu chegava era cedo. Era o dia que eu chegava mais cedo. E aí eu ia lá, aí ela na sala. Ela pedia pra me passar 7, eu chegava 6:30. Aí eu abri a porta, ela, oi, tudo bom? Eu, oi, tudo bem, como é que tu tá? Tô bem. Aí ela, vamos tomar um cafezinho ali? Aí eu, não, fala logo. Aí ela, não, eu só queria te ver, cara. Queria saber como é que tu tá, se tá tudo bem. Eu, não faz isso comigo. Sério que tu fez eu perder meu final de semana todo pra chegar aqui e tu dizer que só queria tomar um café comigo e saber como é que eu tô. Aí ela, e isso não é bom, não? Porque eu tô me preocupando contigo. Aí eu falei, né? Ela disse, eu não tenho nada a ver com a tua expectativa. Então, vá pro psicólogo, viu? Vá se tratar. E aí, aquilo, sabe, foi um estalo pra mim. E ela bem calminha, falando isso, ela é muito calma. E aí eu disse, cara, eu tô com raiva dela, mas ela tá certa. Ela não tem nada a ver com a expectativa que eu criei, né? Então, o que acontecia? Eu sofria por coisas que nem aconteceram, além de ter que sofrer pela coisa que é inevitável, que é o evento que vai acontecer. Então, assim, quando você sofre com essa ansiedade disfuncional, é isso que ela te traz, sofrimentos que você não precisaria passar, além daquele que de fato vai acontecer. Porque aquele sofrimento, eu digo muito isso para as pessoas quando eu converso, que às vezes as pessoas perguntam, cara, como é que tu consegue falar nas entrevistas sem você ficar
tenso, ansioso. E eu falei, quem disse que eu não fico tenso? Todas as vezes que eu vou participar de uma entrevista, que eu vou fazer um vídeo no Instagram, qualquer lugar que seja, eu fico tenso, eu fico nervoso. Apesar de não parecer. Mas aí é que tá. Eu fico, e eu acho que isso é importante, porque quando eu fico ali um pouquinho nervoso, eu percebo que é algo que eu dou muita importância. Então, eu fico um pouquinho nervoso ali, dentro da normalidade, claro, mas quando começa, aí você vai levando com mais naturalidade e as coisas vão acontecendo. Mas, e que é normal. O normal, entre aspas, né? Mas o que seria disfuncional é depois que o evento ocorrer, aquela ansiedade perpetuar ali, né? Continuar ali e isso não te deixa viver, essa disfuncionalidade. Então, você vai começando a aprender que ao passo em que você vai descobrindo essas novas formas de funcionar, essas emoções, é que você vai conseguindo... E isso é muito irônico, cara, porque às vezes você conhece mais as outras pessoas do que a si mesmo. Ou seja, eu moro dentro de mim e me conheço menos do que eu conheço outras pessoas. Faz sentido pra ti? Só o que faz. A alexithymia, né? Que o pessoal fala isso, incapacidade, reconhecer os próprios sentimentos. E isso é muito comum. O que é que você falou, quando você estava falando, eu achei tão legal que o seu coordenador fez. Eu sei que talvez ela me educou, né? Porque ela foi uma psicoeducação muito efetiva, assim, pra você. É aquela, tipo, o leão teve na sua cabeça, eu não consigo explicar de forma melhor do que a sua supervisora. Porque realmente o leão teve contigo esse tempo todo, você não viveu o seu final de semana, sua ansiedade batendo na porta, o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu. E no final só queria saber como você estava. Isso foi bem humano dela também, para pensar assim, porque pouco interessa a questão idealizada. Porque quando a gente vive muito idealizado, a gente não se relaciona com o que é real. E eu achei muito legal ela tirar esse idealizado, que foi você que jogou nela, sim, pra fora. E aí tentou conhecer o Danilo real. O Danilo que estava na frente dela. Achei muito bom. Existem muito momentos, bacana. A teoria que eu criei foi essa, que a gente coloca situações, demandas, problemas dentro de uma gaveta. E fecha a gaveta. Aí o que a gente pensa? Isso aqui está superado. Isso aqui está dominado. Isso aqui tá resolvido. E a essas emoções não nomeadas é como se fosse isso. Coloquei na gaveta um trauma, coisas que já aconteceram comigo que eu não trouxe isso à tona para lidar com isso, quer seja na terapia ou eu no meu cotidiano mesmo. E às vezes a nostalgia, ela vem para tocar naquela ferida. E aí é como se, num dado momento, tu tivesse ali assistindo... Sabe, eu me incomodo um pouco com essa coisa das pessoas dizerem assim, eu não vou participar de uma palestra sobre suicídio porque isso me dá um gatilho. Eu entendo e respeito. Eu não vou participar de uma palestra tal porque isso pode me dar um gatilho. Também entendo e respeito. Mas outras situações e situações inesperadas também pode te dar um gatilho. Às vezes você está vendo TV, um desenho animado que não tem nada a ver ali dentro daquela questão e, bum, vem um gatilho de onde você menos espera. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Estava assistindo uma entrevista do Dileira, na entrevista dele com Danilo Gentili, e ali eu estava assistindo para ver comédia, para rir. E do nada o Dileira tocou numa ferida que eu nem lembrava que existia. E aí rapidamente eu comecei a chorar, fui lá no banheiro, me tranquei. Aí minha noiva, tá tudo bem? E aí eu comecei a falar com ela sobre isso. Eu fiquei... E aí eu gosto muito de ter essas reflexões das coisas que acontecem comigo, né? Eu fiquei, olha isso, cara. A gente fica evitando tanto coisas que possivelmente nos tragam gatilho e de onde menos a gente espera vem um gatilho. Então, essa questão da gaveta, eu criei essa teoria justamente porque, às vezes, essa nostalgia de algumas coisas, ela traz isso à tona. E quando ela traz isso à tona, a gaveta se abre sozinha. Sabe? Ei, a emoção olha pra ti e diz assim, tá na hora de cuidar de mim, né? Tá na hora de me dar uma atençãozinha aqui. E pode ter sido uma viagem minha essa teoria que eu criei, mas que pra mim faz um pouco de sentido. E daria até um gancho para um próximo filme. Mas a pergunta que eu quero te fazer é...
partindo desse pressuposto, né? Na sua visão, você acha que a gente está vivendo numa geração mais frágil ou uma geração mais consciente da saúde mental? Porque a gente tem dois polos aí. A gente tem uma geração que tem mais acesso ao conhecimento, às informações, mas a gente também, em contrapartida, tem uma geração que não quer sentir, que busca sempre se medicalizar. Na tua visão, como é que tu consegue perceber isso? Assim, é muito complexo essa pergunta, porque basicamente, se eu fosse colocar os termos, eu diria que a gente é mais exigido. Então, eu diria que a gente é uma geração mais exigida do que frágil, do que... O conhecimento é muito bacana, assim, de verdade, porque a gente hoje não tem tanta dificuldade em entender, às vezes, que, se eu tô chorando, as coisas perderam o brilho que tinham pra mim e tudo, talvez eu possa estar com depressão. Isso tem na internet. Então, isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Depende do que a pessoa faz. Agora, o que eu não posso negar é que a gente é mais exigido. E isso é muito, 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 muito mais. Lembra que eu falei que eu gostei, que eu amei ser pai, né? Aí, de vez em quando, eu tenho umas reflexões, pessoal, que eu fico pensando como é que eu consegui sobreviver. Hoje, como é que eu consegui sobreviver? Porque eu comia terra quando eu era bebê. Eu lembro isso. Eu comia terra, pelo menos que minha mãe me falava, que eu chegava na parede de barro, botava meu dedo lá e comia. E tô vivo. E aí hoje, quando com a minha bebê, com a Maria, quando ela tá crescendo, parece que é um boom de informação, positivas e negativas, que sobrecarregam a minha cabeça de coisas que eu não sei nem se são verdade ou não, que não são. Então, 6 meses, mas a sua bebê já está fazendo a retroviragem. Que diabo é uma retroviragem na minha cabeça? Nem sei se o termo é esse, que o bebê tem que dar uns 360 e ir pro outro lado. Aí a minha esposa chegou para mim, a gente tem que botar na academia de bebês, na Baby Gym. Coloquei. Mas eu não sabia que era tão importante assim, fazer a retroviragem. Também é novidade para mim. Entende? É coisa que... E você tem filho. Tá entendendo? Novidade pra você ter filho. É isso. Quando parece que cada vez mais a gente tá tão especializado, cada vez mais nas pequenas nuances da vida, que a gente não pode ter aquele espírito de relaxar. Porque sempre tem algo errado. Isso é muito ansiogênico. Eu não consigo pensar em uma coisa mais ansiogênica do que isso. Por exemplo, antigamente... eu tive uma discussão, inclusive já que a gente falou de dependência química, dá um beijo para a doutora Lisiane. Não sei se ela vai ver, gosto muito. Espero que veja, espero que a gente consiga chegar lá. Vou mandar para a senhora, não sei se a senhora vai ver, mas vou dizer que citar a senhora. Aí eu vou, como eu estou citando a senhora, talvez você veja, né? Mas a minha chefa gosta de de coração. A doutora Lisiane uma vez falou, numa passagem de caso da psicanálise, que de um paciente na aldeia, quando a gente estava tentando ver proposta terapêutica, que era muito raro. E ela assim, já foi do Estado e tal, do programa com o combate à dependência química e tudo. Então, ela é uma pessoa com, assim, uma grande bagagem. E ela falou que antigamente era muito raro uma pessoa com ensino superior estar na UDEI, na unidade de desintoxicação. Ou estar numa situação onde não estivesse minimamente confortável financeiramente. Isso era muito raro. Hoje, não é. Hoje... a gente chegou num aspecto que você ter uma graduação superior não quer dizer que você vai estar confortável. Você passou num concurso, não quer dizer que você está confortável. Então, você vê que a nossa régua, ela subiu muito. E a gente, ao mesmo tempo que subiu, a gente está ficando mais distante um dos outros. E aí é surpresa a gente preferir a IA, que é mais rápido, que tá na nossa mão e é assim. Apesar de, assim, não tô recomendando IA, tá? Eu contraindico, inclusive, tá? Não tô falando nada positivo contra a IA. Eu só tô dizendo que, olhando como fenômeno IA, faz sentido você estar no corre-corre direto, onde você é exigido 24 horas, você quer algo rápido. Sendo que, quando a gente quer isso em coisas que não dá para ter velocidade, a gente só tá pegando o problema e deixando para lá, botando na gavetinha. Perfeito, perfeito. Não tem como. E a IA, ela tem sua funcionalidade, obviamente, muito boa, por sinal, só que ela não vai substituir, né, as coisas, e é isso que as pessoas precisam entender, que o WhatsApp ele não substitui
o WhatsApp, redes sociais, né? Ele não substitui esse nosso contato genuíno e nem deve, nem precisa. Assim como a IA também, ela não vai substituir o pensamento, né? E, doutor, infelizmente o nosso programa está caminhando para o final, né? Mas eu queria, inclusive, inaugurar aqui um quadro com você, que eu vou te fazer 2 perguntinhas aqui que os meninos me mandaram. Você pode responder de uma maneira mais sucinta e vou fazer uma pergunta minha também. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E a primeira pergunta é daquele vilãozinho lá, tem a fotinha daquele vilãozinho dos bichinhos amarelinhos, Minions, né? É que eu não lembro o nome dele. Eu acho que não é vilão, não. Acho que eles são os mocinhos. Meu malvado favorito. Eu esqueci o nome do cara. Gru. É o Gru. Gru. Tem a fotinha do Gru aqui, mas eu não sei o nome da pessoa. Mas ele colocou assim: quando o paciente não adere ao tratamento, o que fazer? Tá. Eu acho muito difícil. Primeiro, vamos olhar para o fenômeno tratamento para poder entender o que está acontecendo. Se a pessoa não está aderindo no tratamento, tem gente que vai levar isso para pessoal, como se fosse, o problema é comigo. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Não. A gente tem que entender como chegou aquela informação do tratamento. A questão do paciente aderir ou não ao tratamento, lógico que uma questão afetiva, de uma boa relação médico-paciente, médico e psicólogo, é importante. Mas tem que entender que não é só isso que passa. Às vezes a pessoa não está aceitando tratamento porque não reconhece que está doente. Ou não estou fazendo tratamento porque acho que estou bom. Na verdade, ela não quer continuar com o tratamento, mas aí usa a desculpa de acho que eu estou bom, não preciso disso. Ok. Ou não sentir confiança no médico. Não vou fazer a medicação. Tudo bem. O importante é entender que isso não é sobre você que passou o tratamento. É sobre a pessoa que tem que o realizá-lo. E, de verdade, você pode ser o melhor médico do mundo, a melhor pessoa do mundo, maior especialista. Se você passa a melhor medicação do mundo e o paciente não entender que aquilo realmente pode ser bom para ele, não vai tomar. E isso não é sobre você. Perfeito. E essa é uma perguntinha minha, né, do quadro, desse quadro que eu quero colocar a cada final de programa, que é uma pergunta que você gostaria que as pessoas fizessem, mas que ninguém fez para ti. Uma pergunta que para ti seria importante que as pessoas fizessem, porque você, sabe, gostaria de trazer essa informação, mas que às vezes as pessoas acabam esquecendo de fazer por algum motivo. Rapaz, você podia ter me dado um spoiler disso antes para eu pensar. Rapaz, que é importante. Algo que você julgue ser de extrema importância para que as pessoas saibam sobre psiquiatria, sobre o universo da saúde mental. Tá. Eu acho que uma coisa que é importante, mas isso é na minha visão pessoal de vida, é entender que quando a gente está falando de existência, é importante a gente ter uma atenção no que a gente é e no que a gente quer ser. Ser saudável. E quando a gente está falando de vazio, né, aquela questão do vazio existencial, nada faz sentido para mim, nada é bom o suficiente, tem que entender de verdade onde você está mirando. Porque se realmente você não vê sentido em nada, será que não tem sentido? Ou você que não o descobriu ainda? Dizer, minha vida não tem sentido, eu mereço morrer. Tá, você acha que não tem sentido, mas isso quer dizer que não tem sentido? Não. Se tem vida, tem sentido. A gente só tem que descobri-lo. Então, enquanto a gente está aqui, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Mas sempre há sentido, para mim. Bacana, bacana. Então, fica aí o recado do Dr. Juan, né? Uma mensagem muito importante, muito bonita. E uma das maiores mensagens aqui hoje, uma das maiores lições durante esse nosso bate-papo, esse nosso programa, é que dentro da saúde mental, psicologia e psiquiatria andam sim de mãos dadas e é imprescindível que isso aconteça, né? E quero deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, de que cuidar da saúde mental, buscar ajuda é um ato de coragem e a gente precisa que as pessoas busquem mais cuidar da sua saúde mental para que nós possamos, na verdade, quebrar juntos esse preconceito, esse estigma de que cuidar da saúde mental é algo errado, né? É algo que não faz parte do tratamento, muito pelo contrário.
o ato de coragem de você buscar ajuda, essa iniciativa de buscar ajuda, ela vai fazer todo sentido, toda a diferença para que você possa cuidar da sua saúde mental e para que você possa viver com mais sentido, como bem disse o Dr. Juan. E Dr. Juan, meu muito obrigado por ter aceito aqui o convite. É uma honra para mim poder ter feito esse primeiro programa com você, né? E já fica, inclusive, o convite para mais lá na frente a gente falar sobre TDAH, que é um assunto que está muito em alta e que eu tenho certeza que as pessoas têm muitas dúvidas e eu quero te trazer aqui novamente para que a gente possa falar sobre TDAH. Danilão, quero agradecer imensamente pelo convite. Eu achei muito legal a nossa troca hoje. Foi um prazer, cara. Você sempre esteve aqui no meu coração e eu acho que é muito importante isso que você está fazendo. Obrigado. E como você mesmo falou, né? A verdadeira força talvez não seja fingir que está tudo bem, mas reconhecer que precisa de ajuda e se deixar ser ajudado quando você precisa, porque aí você vai mais longe. Então, Danilão, espero que continue. Eu vou estar sempre ligado nos seus programas. Opa! Já vi que eu vou botar no meu favorito na aba no YouTube, mesmo quando não tiver. E, cara, obrigado pelo convite. Espero estar aqui outras vezes. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a sua participação, riquíssima. Espero que as pessoas aproveitem aí, né, da melhor maneira possível. E quero fazer um convite aqui também, né, para os meus telespectadores e ouvintes da rádio, para estarem ligados mais uma vez no nosso próximo programa, que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau, gente. Siga e compartilhe o podcast Psicoverso nas redes sociais. Podcast Psicoverso. Terça, 16h, na Sol Leste FM. E às 20h, no YouTube Psicoverso.